16 de setembro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre a guerra fiscal. O economista Roberto Troster analisando a situação do dólar, além de muita informação. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe a doutora Solange Mata Machado, que falou sobre a importância da inovação no planejamento estratégico em tempos de crise. Fique conosco. Um tema bastante debatido e que continua nisso já há muitos anos é a questão da guerra fiscal. A guerra fiscal envolve estados e municípios que disputam os contribuintes, disputam as operações de maneira a incentivar investimento na sua base, bem como estimular que se pague determinado tributo dentro da sua base territorial. Isso se dá através de concessões várias de benefícios fiscais, seja isenção, seja redução de base de cálculo do imposto, seja postergação no momento de pagamento, enfim, vários atos normativos dos estados ou dos municípios vão autorizar e vão estimular que operações sejam realizadas nesses locais. No que diz respeito ao ICMS, qualquer benefício fiscal que envolva esse tipo de atividade, ele deve ser aprovado no CONFAS, um conselho que reúne todas as secretarias de Fazenda de Estado do Brasil e deve ser aprovado por unanimidade. Apesar dessa norma, desta regra, muitos estados concedem o benefício fiscal sem o convênio CONFAS, sem a aprovação do CONFAS, sem a aprovação das demais secretarias de Fazenda. E, portanto, aí começa a guerra fiscal. Muitas entidades fazendárias, portanto, vão autuar o contribuinte que realizar uma operação em outro estado, dizendo que como aquele benefício seria ilegal, porque não aprovado no CONFAS, ele deve estornar e pagar no estado de origem o ICMS ou a diferença resultante desse benefício. Portanto, nessa disputa, nessa chamada guerra fiscal, a maior vítima, quem fica realmente à mercê de uma autuação e de uma cobrança, é o contribuinte. Para tentar resolver essa situação, ou pelo menos acalmar essa situação, trazer um pouco de equilíbrio e segurança jurídica ao próprio contribuinte, foi promulgada a Lei Complementar 160. Ela tenta resolver, diminuir o impacto da guerra fiscal num médio prazo. Na verdade, até mesmo em alguns casos, até um longo prazo. Pode ser que essas questões se resolvam num prazo de 15 anos, dependendo dos termos da produção e da destinação dos produtos sujeitos ao ICMS. Por essa norma, por a Lei Complementar 160, os estados poderão remir aquela concessão, poderão reconhecer isenções e benefícios fiscais concedidos sem o convênio CONFAS, desde que o estado que concedeu esse benefício leve à publicação todos os atos normativos que reconhecem e que definem determinado benefício fiscal. Esperamos agora que realmente todos os estados reconheçam, apliquem, adequem a sua legislação de maneira a convalidar o benefício fiscal concedido e no médio prazo, que essa situação vai se acertando, se reduz o benefício fiscal, de maneira a assegurar sempre a formalidade, o cumprimento da legislação tributária, onde todos vão ganhar. O contribuinte pagando o que efetivamente é devido e com segurança jurídica. E os estados arrecadando e recebendo aquilo que a legislação lhes autoriza a receber. Também conhecida como Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, a Casa das Rosas é um dos cartões postais de São Paulo. O casarão foi projetado por Ramos de Azevedo, um dos mais importantes arquitetos brasileiros, e inaugurado em 1991. Recebeu tal nome porque abrigava um dos maiores e mais belos jardins de rosas da cidade. O centro oferece eventos culturais, diversos cursos e exposições periódicas. Visite na Avenida Paulista, número 37. O preço do dólar em reais é uma variável muito importante na economia brasileira. Um dólar mais barato barateia também os preços dos produtos importados e ajuda no controle da inflação.
Um dólar mais caro ajuda nas exportações, mas atrapalha um pouco a inflação. A grande questão é para onde vai o dólar na economia brasileira. O dólar já está na casa dos 3,10, 3,20 e deve continuar uma trajetória de queda. Vários fatores explicam essa trajetória de queda. O primeiro deles é o fluxo de comércio exterior. Como a economia está crescendo pouco, o que acontece? Acaba importando menos dos outros países do que poderia pelo nível de renda mais baixo. Com isso, mantendo o nível de exportações, a balança comercial aumenta. Nós devemos ter cerca de 60 bilhões de saldo da balança comercial este ano e dessa forma mais dólares aqui dentro, mais barato o preço. Quanto maior a oferta, menor o preço. O segundo fator foi a super safra agrícola. A safra agrícola veio muito acima das projeções iniciais. Você acaba recebendo mais dólares por conta de uma safra maior e até com uma pequena ajuda nos preços. E o terceiro fator é a taxa de juros. O diferencial de taxas de juros daqui com o resto do mundo continua muito elevado. Isso faz com que muitos dólares entrem para ganhar esse diferencial de juros daqui com o exterior. O que deve acontecer nos próximos meses? Você primeiro, por conta da estrutura de câmbios, que vai ter um dólar volátil. Você tem um mercado financeiro muito nervoso e um mercado à vista muito travado. Então, os acontecimentos políticos acabam afetando a cotação da moeda americana. Mas cada vez menos, cada vez mais, os fatores fundamentais são os que estão pesando. Então, é razoável projetar um dólar na casa dos R$3 em dezembro desse ano. É isso. A pequena notável desta semana é referência em apresentação e lançamento de produtos. Visitamos uma fábrica de mostruário que trabalha com exposição de motores e produtos de decoração. A empresa cria e produz expositores de produto na linha automobilística. Então, a gente coloca LEDs nesse produto, a gente faz cortes nos motores para conseguir mostrar as características principais dos componentes. São feitos cortes para mostrar a tecnologia empregada e usado acrílico para dar o acabamento final nas peças. Passamos por uma crise muito forte no período aí de 2014 a 2016, né? Então a gente teve que nos reinventar, tivemos que criar novos mecanismos de faturamento. Então com isso a gente criou uma divisão nova da empresa, que foi a empresa de decoração. Então nós criamos uma coleção de produtos voltado para café, vinho e cervejas. Esses são os produtos que a gente está trazendo para o mercado para ajudar a decorar a casa das pessoas. Eles superaram a crise com muita criatividade, se reinventaram e hoje encontram-se em um estágio de crescimento. A bandeira do Brasil nem sempre foi do jeito que conhecemos hoje. O país já teve 13 bandeiras. A cada mudança que acontecia, um novo símbolo nacional era criado. A bandeira que conhecemos hoje já dura mais de 100 anos. O lema escrito na bandeira brasileira, Ordem e Progresso, é inspirado na filosofia positivista de Augusto Conte. Essa, você sabia? São mais de 1.100 programas, 402 horas, 24.200 minutos, 4.400 opiniões, 15 anos no ar. A Hora e a Vez da Pequena Empresa, um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais, 48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional, responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno. Obrigado por fazer parte da nossa história.
Entrevista da Semana. A nossa convidada de hoje é a doutora Solange Bata Machado, que vai nos falar sobre o mundo novo, sobre as transformações e as tendências futuras e o que está acontecendo nesse exato momento em relação à inovação e à criatividade. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Falar de inovação é uma paixão. Então vamos começar falando dessa inovação e criatividade? Vamos. Acho que é super importante a gente definir claramente o que é inovação e criatividade. Criatividade é uma habilidade inerente ao ser humano. Então é a nossa capacidade de imaginar e ter ideias. Sem ela, eu não consigo inovar, porque inovação é um processo. Então, e é um processo que praticamente fez a evolução do homem. Sem a inovação, o homem não teria evoluído. E esse processo que a gente viu acontecer, ele está se acelerando e começa a se acelerar com uma velocidade enorme, principalmente depois do advento da globalização e da conectividade, que vem com a primeira onda da internet a partir de 95. Se nós analisarmos isso a fundo, significa uma grande mudança nas empresas do cenário atual e no futuro que vem vindo. E pode falar. Quais seriam essas mudanças e quais são as mudanças que nós estamos vivendo nesse exato momento em função dessa tecnologia, dessa inovação, dessa criatividade? Eu acho que é importante a gente definir por que as transformações. Então, mundo conectado, você tem uma troca acelerada. Essa troca acelerada está fazendo com que as tecnologias exponenciais, por que elas são exponenciais? Ela tem um período que ela fica incubada e de repente ela cresce muito rapidamente. E isso está fazendo com que novas tecnologias surjam e que não andem sozinha. A gente está vendo uma grande convergência de novas tecnologias, como inteligência artificial, como a impressora 3D, como toda a parte relacionada com a nuvem, como a nanotecnologia, e isso está impactando todos os negócios, sem exceção. E o que a gente está vendo é que as grandes empresas que nos últimos 30 anos desenvolveram negócios extremamente bem-sucedidos não tinham o impacto da mudança ambiental com a velocidade que nós estamos tendo hoje. E isso faz com que essas empresas se estruturaram para exercerem e terem negócios com um olhar muito voltado para dentro. E na hora que essas tecnologias estão vindo com a velocidade de transformação que estão vindo, elas não têm uma adaptabilidade e nem a velocidade necessária para reagir. Como elas procedem? Elas acabam desaparecendo. E aí a gente tem os casos tradicionais, mas são muitos, como o Kodak, que gera tecnologia interna da câmera digital, não acredita porque mata seu próprio negócio. E a gente está vendo, por exemplo, a indústria automobilística. Quem trouxe a inovação para a indústria automobilística não foi uma montadora. Foi uma empresa digital cujo dono era o dono do PayPal, uma empresa financeira do meio digital, o Elon Musk, que criou a Tesla. E a gente está vendo quem está trazendo a inovação é um Google, com um carro autônomo. Então, são as empresas que não estão tradicionalmente nos setores e, normalmente, pequenas empresas que dominam muito bem a tecnologia é que estão trazendo a ruptura nos negócios tradicionais. Por que as pequenas empresas estão trazendo essa nova tecnologia? Porque são jovens que praticamente nasceram com a tecnologia digital. São os jovens que a gente chama aí os jovens do milênio, né, que praticamente já nasceram com o dedinho, né, estão muito ligados com essa nova tecnologia e não tem o vício da estrutura pesada, hierárquica, autocrática dos grandes negócios. Então, sem essas limitações, esses jovens são capazes de trazer soluções extremamente inovadoras
que usam tecnologia e que estão conectados globalmente. Então, eles têm uma abertura muito grande para o risco, para o processo colaborativo e para identificar oportunidades no mercado. Lembra que eu falei que no século passado as empresas desenvolveram negócios e desenvolveram competências olhando para dentro, aumentar a produtividade. Sim. Isto era válido, extremamente importante quando o mundo estava mudando com uma velocidade menor. Agora, quando o mundo começa a mudar com uma velocidade muito grande, ter produtividade já não é mais suficiente. Ele precisa ter produtividade, mas ter o olhar externo para buscar novas soluções. Porque o consumidor do lado de fora está mudando o seu hábito. O que deve acontecer com o emprego? Olha, neste mundo exponencial, a gente vai ver uma grande mudança nas grandes corporações. Porque a entrada da tecnologia exponencial, robótica, inteligência artificial, vai consumir uma grande parte dos empregos atuais. Então, tudo aquilo que é processo vai ser substituído pela máquina. A gente tem aí prognósticos que nos próximos 20 a 30 anos, perto de 60% dos empregos tradicionais irão desaparecer, mas que também teremos oportunidade de geração de novos trabalhos, não empregos, que vão trazer novas oportunidades e novas funções. Novos desafios. Novos desafios. Nós teremos então uma fase de mudança que já está em processo, que será extremamente doloroso. Eu diria que a mudança é dolorosa para o ser humano, porque nós nos habituamos muito rapidamente, e a neurociência explica isso, nós temos um cérebro preguiçoso e que nós nos habituamos porque a gente consome menos oxigênio e com isso o hábito mental nos obriga ou nos direciona para produzirmos sempre as mesmas coisas. Ou seja, mais do mesmo. Mais do mesmo. E na hora que eu sou obrigada a usar a minha criatividade, eu vou consumir mais energia, eu vou ter de aprender a conviver com o risco e buscar novas soluções. Ou seja, qualquer ser humano que quiser estar ativo vai ter que se reinventar pelo menos a cada 10 anos. Isso significa que essa mudança já está em curso? Já está em curso. Um exemplo disso é o mercado financeiro. Os bancos hoje já têm consciência que as fintechs, que são as pequenas empresas do setor financeiro, usando novas tecnologias, como uma tecnologia conhecida como blockchain, estão criando negócios que vão comer pelo menos 1/3 das receitas de transações bancárias nos próximos 20 anos. E elas já estão aí. Em curso. Em curso. Hoje a gente já deve ter por volta de umas 1.500 a 2.000 pequenas empresas chamadas fintechs. Isto no sistema financeiro. Nós estamos falando no início de grandes corporações que não olharam para a inovação, não olharam para a criatividade e que praticamente sumiram do mercado. Um exemplo que foi dado foi a Kodak. Exatamente. E a IBM? A IBM é um grande exemplo de começou a sentir que o seu mercado de hardware estava praticamente sendo consumido com a entrada de novos players, principalmente o mercado asiático. Eles tiveram de se reinventar, saíram totalmente de um mercado de equipamentos e migraram para o mercado de serviços. E hoje é uma grande empresa especializada na prestação de serviço de tecnologias e hoje entrando principalmente em tecnologias exponenciais. Um outro exemplo é a própria GE. Se a gente pegar a GE de 120 anos atrás, ela era uma fabricante de lâmpada, de eletricidade, de uso da eletricidade. Hoje, se você pegar a GE, 120 anos depois, ela faz equipamentos médicos, ela faz turbinas de avião. E entrando hoje, eles acabaram de lançar uma nova empresa, que é uma plataforma totalmente digital, chamada Predix, que vai ajudar as outras indústrias a se tornarem digitais. Este caminho é irreversível. Irreversível.
Hoje nós temos 7 bilhões de habitantes do globo terrestre. Qual é o futuro que nos aguarda? A gente tem os 7 bilhões e desses 7 bilhões, 3 bilhões são consumidores dos produtos que são oferecidos hoje pelas empresas tradicionais. O que a gente está vendo é que existem 4 bilhões de pessoas que são consumidores, mas talvez não com o mesmo potencial financeiro que tem os 3 bilhões existentes. Então, este mercado é um mercado inexplorado. Com as tecnologias, a gente está vendo novas empresas surgirem que exploram negócios que têm margens pequenas, mas uma escala muito grande, o que abre uma possibilidade de criação de novos tipos de empresas. E o que a gente está vendo é uma diminuição desse mercado de grandes corporações, um potencial muito grande de pessoas e trabalhadores que vão migrar para serem prestadores de serviço e que também vão ter sua capacidade financeira diminuída e que vão precisar se reinventar, se reinventando com novas profissões, provendo novos tipos de serviço para poder continuarem ativos nesse mundo exponencial. As grandes universidades americanas, europeias, talvez, mudaram seu enfoque. Qual é o enfoque que elas estão dando agora? Elas descobriram que continuar com esse modelo de negócio, de explorar negócios muito caros, elas iam perder o mercado rapidamente, como perderam. Então, elas hoje migraram para plataformas digitais que dão cursos de graça. Você tem hoje um MIT, Harvard, Stanford, todas oferecendo cursos de altíssimo nível, quase que de graça. E a finalidade é? Porque eu preciso preparar os trabalhadores do futuro, porque senão eu não tenho mercado para os meus produtos no futuro. Ou seja, o mais do mesmo tende a acabar, as inovações virão, a criatividade será forçada. Agora, a grande dúvida e a grande pergunta que não quer calar. O ser humano, segundo a neurociência colocada pela senhora, é acomodado. E toda vez que se fala em mudanças, ele pensa no passado. Como é que essas empresas se adaptam a esse mundo novo? Elas já descobriram que a solução de perenidade delas não virá necessariamente de dentro da empresa. E é por isso que estar perto das pequenas empresas, principalmente as que têm a facilidade do desenvolvimento tecnológico, vai ajudá-las a descobrir o seu novo caminho. Ou seja, a pequena empresa criando a tecnologia, as grandes empresas comprando as pequenas empresas, agregando essa tecnologia e montando outras empresas, porque as suas empresas tradicionais não se adaptam ao novo modelo. Elas têm uma dificuldade muito grande de transformação. Porque elas foram treinadas nos últimos anos a ser... 30, 40 anos a serem burocráticas, hierárquicas, né, com um processo muito lento de transformação. E o mundo que a gente está vivendo hoje está pedindo cada vez mais rapidez, velocidade, adaptabilidade e um processo de transformação contínua. Então, negócios de 100 anos, para eles existirem 100 anos, eles vão ter que se reinventar várias vezes. Vantagem competitiva é cada vez mais temporária. Solange Bata Machado, nós queremos agradecer muito a sua participação, parabéns pelo seu brilhantismo. Obrigada. E tomara que possa ter contribuído para que as pessoas entendam que o mundo está mudando rapidamente e vai mudar cada vez mais. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!